Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Governo diz que é pertinente que a Justiça investigue a legalidade das dívidas da Ematum Pró-Indicus Imam. No esclarecimento feito hoje ao Parlamento, o Primeiro-Ministro destacou que tudo será feito para que as empresas paguem as dívidas. A sessão do Parlamento foi também marcada pelo abandono da plenária do deputado e antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang. Quando tudo parecia estar pronto para o início da sessão de esclarecimentos sobre a dívida pública, o presidente da Comissão de Ética Pública e deputado do MDM, Silvério Ronguan, pediu a palavra para denunciar conflitos de interesse. É que estavam presentes na sala deputados da Frelimo, que eram dirigentes quando as dívidas da Ematum Pró-Indicus e MAM foram contraídas. A convocatória que eu recebi, e a minha bancada também, diz que vamos analisar a questão das dívidas não declaradas pelo anterior governo, e nós temos companheiros nossos que eu muito prezo, que foram membros do governo anterior. Eu queria saber da senhora Presidente, a Comissão Permanente ter recebido este documento de escusa ou não, porque em caso contrário, pedia que esses companheiros fossem convidados a abandonar a sala para que este plenário possa discutir numa situação de liberdade e sem conflito de interesse. A presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, anotou, mas disse que ainda não era o momento. Ainda não tinha iniciado a apresentação dos procedimentos, a proposta de procedimentos que vamos usar, mas ficou registrado. Manuel Chang, antigo Ministro das Finanças, não esperou pela voz da presidente do Parlamento e abandonou a sala por iniciativa própria. A sessão de esclarecimentos iniciou sem outros 22 deputados, incluindo o antigo primeiro-ministro Alberto Vaquina. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário falou do pagamento das dívidas, da posição do governo e do papel da justiça. Vamos por partes. Responsabilização. O governo considera pertinente que os diferentes órgãos da administração da justiça, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República e os tribunais, continuem a fazer a sua parte para esclarecer as dúvidas sobre a legalidade da emissão das garantias soberanas e a aplicação dos recursos mobilizados. Respeitemos e depositemos a nossa inteira confiança no trabalho dos órgãos de administração da justiça do nosso país. Pagamento das dívidas. Que no âmbito das garantias emitidas pelo Governo para a contração das dívidas da Pró-Indicus e MAM, o Governo apenas assumirá a componente da dívida que ficar comprovada ter sido aplicada para fins de interesse público. Esperamos que o trabalho em curso dos diferentes órgãos de administração da justiça contribua para separar o valor global da dívida das empresas, o que foi aplicado para fins de interesse público e o que foi para fins de interesse comercial. Imagem do país. Contraídas, evocando nulidade dos contratos celebrados, apesar de tal opção ser eficiente e simplificada, a mesma teria consequências bem mais negativas na economia e na boa imagem do nosso país perante os credores internacionais. No entanto, priorizar o pagamento das dívidas, particularmente das empresas Pró-Indicus e MAM, em prejuízo do financiamento dos projetos prioritários constantes no programa quinquenal do Governo, tais como a agricultura, a educação, saúde e água, seria não ir de encontro com os compromissos assumidos com a população moçambicana. FMI em Moçambique. Que foi assegurada a vinda a Moçambique de uma missão técnica da FMI para reavaliar com o nosso governo os impactos macroeconômicos decorrentes dos novos dados da dívida pública. Na sequência deste trabalho, está agendada para a segunda quinzena de junho a visita ao nosso país da referida missão técnica do FMI. Dívida na Conta Geral do Estado. Incluir na Conta Geral do Estado de 2015 a informação sobre garantias emitidas a favor das empresas Pró-Indicus e MAM. Compete ao Tribunal Administrativo auditar as contas e enumerar eventuais irregularidades ocorridas
no processo da emissão das garantias e da contratação de dívidas e fixar as respectivas medidas apropriadas. Aprimorar os mecanismos de controle interno para que se concretize o objetivo de melhoria das condições da vida do povo. Por isso, é urgente o calar das armas. Soluções. Restabelecer a confiança junto dos parceiros de cooperação e dos investidores, a fim de continuar a apoiar e assistir técnica e financeiramente o nosso país. Racionalizar a despesa pública e continuar a reforçar o controle interno nas instituições do setor empresarial do Estado, visando combater a corrupção, o esvaziamento dos recursos e os desvios dos bens públicos. Restaurar a dívida pública a fim de reduzir a pressão do serviço da dívida no mercado cambial. Restaurar e sanear as empresas públicas e participadas. O primeiro-ministro voltou a reconhecer que a dívida deveria ter sido partilhada em tempo útil com o Parlamento, a sociedade e os parceiros de cooperação. A dívida da empresa MAM, cuja prestação venceu a 23 de maio, está em renegociação. A informação foi avançada pelo Ministro da Economia e Finanças, que anunciou ainda uma auditoria independente para melhorar a sua reestruturação. A dívida pública externa, incluindo garantias, como foi referido, é de 11,6 mil milhões de dólares americanos. O total da dívida, incluindo da dívida externa, incluindo as garantias e a dívida do Banco de Moçambique, é de 9,84 bilhões de dólares. E a dívida que nós temos da nossa dívida total em 2015, incluindo as garantias, passou para 2,1. No Ministério da Economia e Finanças, este gabinete ocupa-se da auditoria, acompanhamento e gestão de riscos fiscais, sobretudo no tocante aos empréstimos internos e externos, emissão de garantias soberana e prestação de informação aos investidores e agências de classificação. Vamos promover uma avaliação, podemos chamar uma auditoria independente da base de dados da dívida pública, em particular o seu sistema de registro, acompanhamento, reconciliação, análise de sustentabilidade, produção de relatórios, de modo a prevenirmos erros no futuro. Vamos publicar imediatamente dentro de pouco tempo, as medidas de austeridade, representando a contenção da despesa pública, que em termos numéricos vai representar cerca de 10% do total da despesa programada para 2016, mas queria tranquilizar que essas ações vamos fazer tudo, como já dissemos em ocasiões anteriores, para não afetar a educação, a saúde, a ação social, pensões e também todas aquelas ações que contribuem para a redução da pobreza, que é o objetivo principal que o programa de governo tem. A bancada parlamentar da Frelimo defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as causas e contornos das dívidas. A Frelimo considera, porém, que a contratação de dívidas não é pecado. A vinda ao público, nos últimos meses, de notícias sobre o endividamento contraído, endividamento direto ou através de garantias dadas pelo Estado moçambicano, tem causado uma série de rumores e desconfianças. 40 anos de independência em várias iniciativas de apoio à redução da pobreza e à promoção do desenvolvimento inclusivo. E em Moçambique, como capaz de enfrentar as maiores dificuldades e vencer os maiores obstáculos na base do princípio da ética e responsabilidade, vem hoje
hoje, aqui agora, mostrar que não perdeu. Com vista a trazer mais informações sobre o assunto, a nossa bancada, a bancada da Frelimo, também preocupada com essa questão, repito, a nossa bancada é de propor uma comissão de inquérito parlamentar para o apuramento da verdade sobre essa questão. Contrair dívida não é nenhum pecado, não é nenhum crime, é um ato normal e acesa do povo. Quem nunca contraiu dívida para resolver qualquer problema da sua família? Renamo defende a responsabilização do governo anterior por ter contraído dívidas sem a autorização da Assembleia da República e diz que a inclusão das dívidas na Conta Geral do Estado de 2015 deve ser acusada. A bancada da oposição sugere auditorias contas do Estado para averiguar se tem de outras possíveis dívidas, bem como a responsabilização criminal dos singulares envolvidos nos processos de endividamento. Nos sentimos felizes porque, de facto, a última intervenção da bancada parlamentar Frelimo, e por sinal a primeira de hoje, revela um reconhecimento público de que a Frelimo, neste caso concreto, está derrotado porque reconhece que, de fato, houve prática de ilicitude nesta contratação da dívida. Essa Assembleia deverá realizar uma auditoria e criar uma comissão de inquérito mista para averiguar as contas do Estado. A Assembleia deve responsabilizar administrativamente as entidades singulares ou coletivas no sentido de devolver o dinheiro que indevidamente se beneficiaram. Os moçambicanos foram traídos pelos péssimos gestores da coisa pública. Será que esta dívida secreta oculta é inteiramente de natureza pública? Os moçambicanos duvidam e nós corroboramos. Assim sendo, que ela não seja imputada ao Estado, que somos todos nós, nem aos contribuintes, mas aos privados, aos que dela tiraram vantagens e estão numa boa, como se diz na gíria popular. Fica claro que o nível de secretismo no trato desta questão era tal que nem o Banco Central teve acesso às informações sobre esta dívida. Senhoras e senhores deputados, caros colegas, se o Banco de Moçambique não conheceu esta dívida, fica claro que a intenção era que este assunto não fosse de conhecimento público. É uma dívida pública que não devia ser pública. Já o MDM acusa o governo de ter vendido a soberania do Estado ao contrair dívidas sem a autorização do Parlamento. Esta bancada defende que o governo deve revelar os nomes dos sócios das empresas envolvidas no endividamento e responsabilizar criminalmente os mesmos. Violações desta natureza devem ser tratadas em fórum apropriado e para que possamos estar todos na mesma plataforma sobre a dívida pública e como bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, solicitamos que o governo explique o seguinte. Primeiro, haverá ou não mais dívidas escondidas, uma vez que estas já foram descobertas e estão sendo esclarecidas? Segundo, se na dívida interna consta singulares, quem são? Quem são os sócios nominais da GP? 70 quilômetros do... A nossa equipa passa pelo local minutos depois do ataque e ouviu os condutores das viaturas que relataram o momento de pânico que viveram. Aliás, falam até de um momento de negociação com os autores dos ataques. Ontem não mandaram parar, disseram para meter o caminhão no mato. Então dali mandaram parar, mandaram descer eu e o meu ajudante e levaram telefone, dinheiro que eu tinha no bolso. Disseram que não tinha nada do caminhão. Pois nós vamos que... Então nos levaram para o mato. Disseram para sentar aí no mato e apontar com a arma. Então dali levaram os telefones. Tem que nos dar tem que trazer os telefones. Então tiramos os telefones e entregamos. De repente mandaram-nos entrar no mato. Quando entramos no mato mandaram-nos sentar embaixo. É pré-aviso. Porque lá sempre está a se falar de
ter conversações, não se resulta nada, não há nada. Isto aqui é pré-aviso, é o primeiro aviso, isso aqui. Da próxima será pior mais que isto. Bom, eu vinha de sentido de Chimoio até. De repente, quando eu chego, atravesso aqui, essa ponta aqui, quando chego lá, vejo outros caminhões parados, de repente vejo um homem armado a correr a ver o meu encontro. O que eu fiz? Só abri a porta, deixei o caminhão fugir. As viaturas já começam a circular normalmente ao longo da Estrada Nacional número 7. As imagens são de Jorge Joaquim Carlitos Cadangue, STV. O presidente da Frelimo reuniu hoje alguns quadros do partido para discutir a descentralização em Moçambique. O encontro foi a porta fechada, mas Filipe News lembrou o papel que a Frelimo desempenhou em momentos difíceis da vida política do país. Numa altura em que se aponta a realização do encontro mais alto nível entre o chefe de Estado e o líder da Renamo, Filipe News convocou esta quarta-feira um grupo restrito do partido Frelimo para discutir a descentralização. Muito evasivo, News abriu as portas à imprensa para dar a conhecer as razões por ter convocado aqueles quadros. Pela recomendação do Comitê Central de que temos que dar continuidade ao processo da descentralização, primeiro consolidando o que já existe, vendo o que se pode fazer para que este processo sobreviva e se torne sustentável, mas também o exercício que pretendemos fazer agora é qual é a evolução, quais são os passos seguintes, o que se pode mais fazer para tornar esse poder mais das populações, mais interventivo, mais decisivo, para que isso tudo é para o bem-estar da nossa população. Por isso, como disse, a mando do Comitê Central, escolhi este grupo de trabalho. Filipe News sublinhou ainda que é a cultura da Frelimo buscar consensos. A Frelimo, que sempre teve a maioria das assembleias, esteve em frente do processo da descentralização. Aliás, queria aqui referir a institucionalização dos municípios. Foi um exercício encontrado para descentralizar o poder, levar mais aquele que vive no campo, que está no terreno. E este processo tem estado a surtir efeitos. Aliás, até há municípios, e há municípios que estão nas mãos da oposição, e a convivência política tem dado sinais fortes de que em Moçambique não há um problema da exclusão política, neste caso concreto partidária. Alcinda Abreu, membro da comissão política daquele partido, será a figura pela coordenação dos trabalhos da equipa e irá apresentar os relatórios dos debates. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. Formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro aos 5 anos, 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos. Dos mais pelosos de Maputo, o bairro de Machaquene, cuja solidariedade é uma virtude. Em Maputo, adoro. Eles representam o povo. Renamo claramente deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, própria, não teve coragem expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas. Vamos saber o que se disse e o que ficou. Análise dos lances. As jogadas plagas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva
e que esteja à despesa do adversário. Perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público... Para as notícias. O Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Xande, falava hoje durante a abertura do Conselho Coordenador do Ministério Assuntos Constitucionais e Religiosos. Plantado em quase todo o país, 2015, que posso não desmamos com necessário a precisar neste momento, mas em 2015 foram assistidos mais de 600 mil cidadãos pelo IPAS. A superlotação das cadeias é um dos problemas apontados como uma das marcas negativas do setor e cuja solução é um desafio para o seu pelouro. A solução, segundo o ministro, passa pela construção de mais estabelecimentos prisionais. A visão que há é que é preciso construir 3 complexos grandes, um no norte, outro no centro e outro no país. E esses modelos de complexos de estabelecimentos potenciais vão estar ligados a sistemas produtivos, serão centros de ensino aberto, em que de facto a maior parte dos reclusos dentro destes complexos não só estarem ali a cumprirem suas penas, mas possam ter acesso a contrato de trabalho, possam realizar várias outras atividades com as empresas que vão estar implantadas nesse complexo. Isa Xande falou ainda do centro das taxas de serviço de registro notariado, estabelecendo o objetivo da medida. Aprende-se a usar parte dos fundos fundamentalmente para melhorar os serviços de registro notariado, para permitir também que o governo possa fazer investimentos nas infraestruturas para alargar redes de conservatórias. A cerimónia da abertura do segundo Conselho Coordenador deste Ministério contou com presença dos presidentes do Tribunal Supremo, Tribunal Legislativo, do Conselho Constitucional, do Procurador-Geral da República e outras individualidades ligadas à administração da Justiça. Uma mulher de 35 anos foi violada e assassinada por homens no bairro do Spamanina, em Maputo. O crime ocorreu na sexta-feira e os suspeitos do crime já foram detidos. O crime que chocou os moradores do quarteirão 31 no bairro de Spamanina, Burgo de Maputo, deu-se na madrugada de sexta-feira próximo do campo Nova Aliança. A parente próxima da jovem de 35 anos, que preferiu não ser identificada, contou que esteve com a vítima horas antes do crime. Depois daquela moça passou dali. Ela me chamou, eu disse que ela ali, não conversamos com ele. Então eu tipo, ela vai responder, disse que eu vou, não vai mais daqui a limpar. Aí pelo menos eu andar. Disse, o corpo de Hanifa foi reconhecido por vizinhos que esta quarta-feira descreveram à STV as marcas de violência no local do crime. Aqui tinha o covarde com a calcinha dela. O tipo legal de crime de homicídio qualificado foi protagonizado por a cidade de Maputo. Ainda assim, o morador do bairro continua em pânico. Não temos medo de verdade. Hanifa morava em casa com filho e uma outra família que arrendava. E uma loja no bairro Spamanina, na cidade de Maputo. De acessórios que ficou completamente destruído no incêndio de grandes proporções, registrado na terça-feira, janelas destruídas e parte de madeira recuperada. O incêndio não afetou apenas as lojas e esta senhora lembra-se como a sua casa foi afetada. Põe água de beber, bombeiro, depois eu já saí fora. Não fico aqui. Agora eu adoro a minha vida. Quem somou os juízes, os pacientes das lojas ao lado. Queimou coisa aqui, partiu vidro, queimou fila, tudo. Queimou pouco mercadoria, né? Os vidros das mantras já foram repostos e as paredes pintadas. 17 a 18 mil que eu gastei aqui. Ontem agora ainda não acabou, porque a parte de energia dentro como estava molhado. Queimou tudo, fio. Mandamos de novo, para tirar fio de novo. Dinheiro gastamos. A STV apurou que a loja de venda de tecidos e acessórios funcionava neste edifício desde 1960. O curto-circuito é apontado como a causa provável do incêndio. A Espanha injetou no país mais de 46 milhões de euros entre 2012 e 2016. Aquele país europeu pretende continuar a cooperar nos setores de saúde e, dizia, nos setores de educação e saúde. A garantia foi dada hoje numa audiência concedida pela Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Helena Mulher, ao Diretor-Geral para a África do Ministério das Relações Exteriores da Espanha, Noel Gomes. Recordar que Espanha é um sócio do parceiro leal de Moçambique desde os anos difíceis. Depois da independência, a cooperação espanhola está presente em muitos setores que vão desde a saúde, a educação, apoio às instituições, polícia. Pero si vamos hacia la relación acumulada de España con Moçambique, se formos atrás a cooperação lá com Moçambique, alcançamos esses décadas, apesar de que Espanha os pressupostos de pressupostos do ano como a partir de 2010. Mas agora, a Espanha está a crescer com 20 brutos. Espera-se que chegue a 3% de crescimento, que permitiria outra vez aumentar a cooperação. Muito bem, é o momento de observarmos mais um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para Zan está previsto uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 22 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 12 graus para Tete e para as próximas 24 horas, uma temperatura mínima de 17 graus e por final para Lixinga está previsto uma máxima de 23 graus.